Bora falar de pessoas difíceis? Normalmente, né, você pergunta assim, tem alguém na sua empresa, você lidera alguém que é uma pessoa difícil? Ah, com certeza, tem gente muito difícil lá na minha empresa. Aí você pergunta assim, mas e você? Você é difícil? Não, eu não. Eu não sou difícil, eu sou de fino trato, pra mim é tudo tranquilo. Pessoa difícil é o outro, claro. É aquele que pensa diferente, é aquele que busca alternativas diferentes, é aquele que toma decisões que muitas vezes contrariam as minhas escolhas. Então essa pessoa, ela é difícil. Então eu quero hoje trazer para você aqui uma visão clara do que é lidar com as situações no mundo corporativo, mas principalmente te trazer caminhos para você que é líder, para como você pode trabalhar com uma pessoa mais complicada e extrair dela o melhor e fazer essa pessoa sair de uma posição de aquela pessoa que te dá trabalho para ser uma pessoa que se torna aí um parceiro, um aliado na construção de objetivos com você. Se eu tenho aquele funcionário que ele é complicado, personalidade forte, não aceita regra, é dono da verdade, ele não lida com a crítica, ok. Primeira coisa que eu tenho que analisar. Às vezes, as pessoas, elas discordam de mim na empresa, discordam do líder, porque ela não quer mais ficar lá. Então ela não quer mais fazer parte daquilo, o objetivo dela, o interesse dela não é mais estar na empresa, então ela começa a ser uma pessoa difícil como uma tentativa de ser mandada embora com os direitos dela. Então o que acontece? Eu tenho um objetivo com a equipe, nós temos um objetivo comum, mas esta pessoa, ela não tem o mesmo objetivo. Então o meu interesse e o interesse dela são interesses divergentes. Então nesse caso, ela realmente vai ser difícil. Porque ela não quer o mesmo que eu quero, ela não quer o mesmo bem da equipe que eu quero, ela não quer fazer parte do mesmo grupo que eu estou liderando. Então, quando é assim, a gente tem uma abordagem, que é realmente ter uma conversa séria, uma conversa franca, daquilo que eu, líder, posso fazer e daquilo que eu não posso fazer. Porque muitas vezes a pessoa faz o corpo mole e eu não tenho condições de demiti-la por uma série de políticas da empresa, uma série de regras. E tá tudo bem, ok? Mas eu preciso ter esse papo reto com a pessoa, o olho no olho, e deixar muito claro. E chegar num acordo com essa pessoa. Agora, líder, o que eu posso dizer para você é que na grande maioria, eu diria que assim, que na enorme maioria das situações, não é um problema de que a pessoa quer ser mandada embora. Ela não quer ser mandada embora, ela não está querendo ser demitida, ela só não está encontrando o espaço dela. E quanto mais essa pessoa ela é rotulada como uma pessoa difícil, cada vez mais ela se torna uma pessoa difícil para mim. Muitas vezes nós queremos chegar no mesmo lugar, nós queremos atingir o mesmo objetivo, nós acreditamos em coisas parecidas, mas como nós temos formas de pensar diferente, motivações diferentes, a gente acaba entrando numa rota de colisão. Então, para mim, esta é uma pessoa difícil. Só que para ela, quem é a pessoa difícil? Naturalmente, essa pessoa difícil sou eu. O que eu preciso analisar é se o nosso problema não é um problema de comunicação. Então, a gente está simplesmente tomando caminhos diferentes para tentar chegar no mesmo lugar. Então é aquele papo de doido, né? Nós queremos fazer, nós queremos chegar juntos, só que como cada um de nós tem um estilo. Esta é a origem dos conflitos. Então nós queremos chegar no mesmo lugar, mas como cada um de nós entende diferentes caminhos para chegar no lugar, a gente vai ter problemas aí de relacionamento e a gente vai ter o conflito. Numa relação de hierarquia, que é a relação de liderança, existe um lado mais forte, existe um lado mais fraco. O lado mais forte é o lado de quem tem o poder institucional, que é o lado do líder. Então, eu, líder, se eu tenho um conflito com o meu funcionário, eu vou entrar nessa guerra com a força que eu tenho, que é a força da minha patente. Só que o outro vai se defender do outro lado. Ele não tem a patente. Então, o que ele faz? Ele vai usar uma tática chamada boicote. O que eu quero te mostrar, líder, é que muitas vezes, por trás do rótulo da pessoa difícil, da pessoa que é ácida, que é crítica, que é corpo mole, o que tem é uma pessoa que não encontrou o seu espaço nesse ambiente de trabalho, ok? E é disso que eu quero falar para você. Por quê? Porque no mundo legal, no mundo ideal, tudo é perfeito, a nossa equipe é maravilhosa, a gente só tem gente boa trabalhando com a gente, todo mundo é honesto, todo mundo é sincero, todo mundo é transparente. Esse é o mundo dos sonhos, né? É o mundo da Poliana que a gente fala, né?
Só que é o seguinte, no mundo real, nós temos divergências, nós temos pessoas que pensam diferente e que nós olhamos e falamos, ok, essa é uma pessoa difícil. Tem coisas que nessas situações adianta o líder fazer, mas tem coisas que não adianta. E o que eu quero te mostrar aqui hoje é o que adianta fazer nessa hora, mas o que não dá para o líder fazer, que ele só piora a situação. O que não adianta o líder fazer diante de uma pessoa que é julgada pelo líder como uma pessoa difícil? Não adianta a gente transformar essa pessoa no vilão da história. E muito líder faz isso. Então, ele coloca toda a culpa do problema da equipe naquela pessoa. Então, a pessoa, ela vira o bode expiatório, né? E isso acaba distanciando, desconecta a pessoa do líder, faz um racha na equipe, porque nem todo mundo vai jogar do seu lado. Tem gente que vai ter afinidade com aquela pessoa que é difícil e vai jogar do lado dela e você acaba rachando a equipe sem perceber, ok? Então isso é um erro que muito líder comete, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não posso transformar essa pessoa no bode expiatório, isso só desconecta a relação. Mas insisto com você, muita gente faz isso. Outra coisa que não dá para fazer é a gente tentar colocar a pessoa para escanteio. O líder faz isso às vezes sem perceber. Então, como ele não quer lidar com essa situação, porque é uma situação extremamente incômoda, o que ele faz? Ele encosta a pessoa, ele põe a pessoa para escanteio, tentando afastar o problema, que é a pessoa, do restante da equipe, como se isso fosse resolver. Então, mais uma vez, você tem uma ruptura na equipe. E tem gente que vai se solidarizar muito com essa pessoa, porque a pessoa pensa assim, se o meu líder está fazendo isso com ela, ele vai fazer isso comigo amanhã. Então o que acontece? A sua equipe acaba ficando contra você quando você coloca a pessoa para escanteio, tá? Então o primeiro erro é esse, é tentar colocar a pessoa de bode expiatório. Segundo erro, colocar a pessoa para escanteio. Agora, tem o terceiro erro, que é o pior de todos que o líder comete. Tem uma pessoa difícil na minha equipe, eu não estou sabendo lidar com ela, o que eu faço? Eu não faço nada. Eu faço de conta que não tem problema. É o famoso empurrar o problema para baixo do tapete. Então, eu vou empurrando com a barriga. E isso, líder, é a pior coisa. Por quê? Porque isso causa uma instabilidade no grupo. Você não resolve o problema da pessoa, e você gera um problema de credibilidade da sua liderança com a sua equipe. Você vai ser o famoso bananão. E se você for uma mulher, você vai ser a famosa bananona. Por quê? Porque tem um problema que tá todo mundo vendo e você tá tentando tapar o sol com a peneira, fazendo de conta que não é com você. É como se o problema não tivesse no seu quintal, entendeu? Então assim, se eu tenho um problema de uma pessoa que está complicando a minha gestão, o que eu preciso fazer é resolver. E aí, qual a pergunta mágica, Flávio? Como que a gente resolve isso? Existe um segredo, algo mágico para você resgatar uma pessoa difícil na sua equipe. O segredo para lidar com essa pessoa difícil se chama feedback positivo. Feedback positivo, ele tem um poder mágico de transformar as pessoas. Normalmente, por trás de uma pessoa que se mostra difícil, daquela pessoa que não aceita a regra, daquela pessoa que desafia o líder, daquela pessoa que não aceita a autoridade, por trás disso, normalmente existe um ser humano que está acuado, que está assustado, que está com medo de lidar com determinadas situações. E a gente tem um recurso que é o feedback positivo. Só que é o seguinte, para você dar o feedback positivo para essa pessoa, aliás, para qualquer pessoa, sempre, tá? Mas especificamente para uma pessoa que está te dando problemas na sua gestão, esse feedback, esse elogio que você vai fazer, ele tem que ser honesto, ele tem que ser verdadeiro. Então o que você vai fazer? Você vai buscar alguma coisa no comportamento dessa pessoa, no trabalho que essa pessoa tem, alguma qualidade para que você possa elogiar esse trabalho, ok? Mas tem que ser assim, tem que ser de coração, não pode ser uma coisa falsa, ou só uma técnica, vou usar uma técnica que o Flávio me ensinou para eu resgatar a pessoa. Não, você vai fazer, você vai buscar dentro de você algo que vale a pena para falar de bem daquela pessoa. E você vai alimentando essa autoestima, porque provavelmente essa pessoa difícil, ela está com a autoestima minada. E o teu feedback positivo, ele vai resgatar essa autoestima, ok?
Então assim, busca um elemento real. Qual que é o grande desafio que o líder tem? O líder, eu vou usar a expressão, ele tá puto com a pessoa, ele tá de saco cheio da pessoa, ele quer ver a caveira da pessoa. Aí eu vou e falo assim, olha, busca o feedback positivo, ele não quer buscar. O problema é que se você não faz isso, você continua alimentando o problema da relação, ok? Então assim, o resgate de um funcionário difícil, a fórmula mágica, a varinha mágica é o feedback positivo, tá? Flávio, só isso? Não, tem mais duas coisas que eu quero que você entenda. Segunda coisa é a seguinte, líder, olha só. Existe algo na nossa cabeça que é a nossa forma de julgar as situações e de julgar as pessoas. Por que que nós julgamos? Porque isso é um mecanismo de defesa humano, ok? Eu tô no mundo, eu lido com um monte de informações, então o meu cérebro, ele precisa processar as informações e a partir de um julgamento das situações, tomar decisões, muitas vezes de sobrevivência. A gente alimenta crenças. E sempre que eu tenho uma crença alimentada, eu busco informações para sustentar esta minha crença. Se eu crio uma crença ou um julgamento de que o fulano é uma pessoa difícil, eu vou alimentar esta crença e cada vez mais eu vou tratá-lo como uma pessoa difícil. E eu só vou enxergar esta pessoa como uma pessoa difícil. Então, 1, feedback positivo. 2, reduzir os julgamentos. Agora tem o lado 3, né? A terceira etapa que é muito importante. Se a pessoa na minha equipe, ela tem um desafio que está acima das forças, das capacidades que ela tem, essa pessoa se sente inferiorizada, ela se sente diminuída, ela se sente incapaz. E eu quero te garantir uma coisa, muitas vezes por trás desta pessoa difícil existe alguém que não está se sentindo capaz de entregar, alguém que não está se sentindo capaz de corresponder às expectativas. E muitas vezes porque na cabeça dessa pessoa, ela não tem clareza da real expectativa que você tem. Então, líder, é assim, a palavra-chave aqui é alinhamento. Avalie se o desafio que essa pessoa tem está no nível que essa pessoa consegue atender, porque senão essa pessoa se sente inferiorizada. E o processo reativo da pessoa inferiorizada é sabotar a liderança. Ajude essa pessoa a entender que ela pode ser quem ela é, que ela pode se desenvolver, que ela pode melhorar e que você vai estar do lado dando esse apoio. Líder, eu te garanto que se você faz isso, essa pessoa difícil, ela vai ser o seu melhor fiel escudeiro. Porque as pessoas precisam sentir que elas têm valor, que elas são importantes, tá bem? Então, ó, direto ao ponto. 1, feedback positivo. 2, reduz o julgamento. 3, calibre o desafio das pessoas. E jamais cometa o erro clássico dos chefes. Dizer, esta pessoa da minha equipe é difícil. Não cometa esse erro, porque isso só alimenta o problema na relação, ok? E aí, líder, é assim. Nessa hora, você tem que fazer uma escolha, você tem que tomar uma decisão. Que decisão é essa? Se diante de uma pessoa que está ali com problemas, com dificuldades, se você vai jogar a toalha diante dessas pessoas que te trazem o desafio, ou se você vai ser esse líder que vai atuar para vencer o desafio e para fazer a diferença na vida das pessoas. Líder de resultado é isso, é aquele que faz acontecer. Liderança não é fácil, a gente enfrenta aí 1, 2, 10 leões por dia, mas a gente tem um poder incrível de transformar a vida das pessoas.